Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um react deste vídeo aqui, exercícios redundantes, o inimigo da sua evolução, do Overrated Bodybuilding. Bora dar uma olhada, ver se com certeza o vídeo é bom, não. Os vídeos deles costumam ser muito bons. Peraí, gostei muito. Ué. Cara, tá sendo só algum. Ah, tá. E como que você pode escolher exercícios com mais inteligência. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Overhead. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante na montagem de treino, que é a seleção de exercício. Eu sei que esse é um tema bem interessado por vocês, porque é de fato muito curioso saber quais exercícios eu devo selecionar em um treino, principalmente para a gente saber como eu consigo montar Pô, ele não tem o livro esse livro aqui é do Olavo, né? Como não ser um idiota, alguma coisa assim. um treino que estimule grande parte dos grupamentos que eu preciso melhorar. Cada pessoa tem uma prioridade diferente da outra. Mesmo que você seja aquele cara que todo ponto é fraco, sempre tem aquele músculo que se desenvolve mais rápido e aquele músculo que se desenvolve com mais Isso é verdade, tá? lentidão. As frequências dos treinos de cada grupamento são diferentes para cada pessoa. Só que tem outro tema muito importante que vocês precisam começar a entender, que é a questão da redundância dos exercícios. Muita gente acredita que um treino precisa destruir um músculo, mas na verdade, o que a gente precisa é estimular uma tensão mecânica mais alta em determinada região do nosso músculo. Isso não necessariamente é destruir o músculo, porque quando você só pensa em fadigar o músculo, essa fadiga que você gera, na verdade vai acabando por acumular o que a gente chama de junk volume, que é um volume lixo, é um volume que não presta. É um volume que você está ali só para cumprir tabela. E principalmente... É, isso que significa, né? Junk é tipo meio que de junk food, sabe? Comida fast food, tipo junk food, comida lixo, entende? E é o que esse volume é, entendeu? É uma comida, uma comida sem qualidade, um volume sem qualidade, entende? Se você é natural, isso pode estar travando a evolução, já que a sua recuperação muscular é mais limitada e você não tem tanta experiência de treino como um atleta profissional, por exemplo. Essa questão dos exercícios redundantes é uma coisa que tem muita discussão, porque o que é e o que caracteriza um exercício redundante? A redundância de exercícios tem a ver com o perfil de resistência de cada exercício. Então, por exemplo, um supino, mesmo que ele for no halter, ou na barra, ou no Smith, ou inclinado, reto ou declinado, ele tem o mesmo perfil de resistência. Independente se você altera a inclinação do banco ou se você altera o implemento que você utiliza, ele tem o mesmo perfil e dá o mesmo direcionamento de força do que os demais exercícios de supino. Apenas quando nós temos algumas máquinas, que a gente chama de máquinas ascendentes, a gente alterna o perfil de movimento e o perfil de resistência desse exercício. Acontece que o seu corpo não sabe qual que é o nome de cada exercício, mas ele consegue interpretar um estímulo. Então, se você dá um estímulo de um perfil de resistência igual ao outro, o seu corpo vai Tô em silêncio porque tá explicando bem, tá? interpretar que é o mesmo exercício e está fazendo a mesma coisa. Quando a gente pensa num treino de volume mais enxuto, um volume mais baixo, a gente pensa o seguinte: a gente quer selecionar bons exercícios para cada região e que em cada exercício eu possa aproveitar o máximo de energia, de força para dar um bom estímulo naquela região. Então, se você seleciona um supino reto e depois um supino inclinado, a única coisa que muda é o direcionamento dos feixes musculares. Mas vou dizer uma coisa para você, não muda muita coisa em relação a estes feixes. Acontece que você está praticamente fazendo o mesmo exercício. Uma tendência que você vai perceber fazendo isso é que o primeiro exercício ele sempre vai ter mais performance do que o segundo. De uma forma que se você E cara, é uma performance brutalmente maior, tá? Tipo, é uma caída gigante que você tem de força conforme você vai progredindo. fizer um supino reto, muito forte, com muita intensidade, e depois você ir para um supino inclinado, você vai perceber que a sua força vai embora. Você não vai conseguir progredir tão bem como se você selecionasse um exercício de perfil de resistência diferente. Mas não é só sobre perfil de resistência que diz respeito aos exercícios redundantes, mas também ao movimento que faz, porque alguns movimentos, por mais que eles tenham semelhanças, eles não estão exatamente iguais. Por exemplo, um supino e um crucifixo. O supino e o crucifixo ele pode ter perfil de resistências iguais, que é o perfil de resistência descendente. Porém,
Um crucifixo é diferente, porque ele é monoarticular, ele não tem o auxílio do tríceps e muitas vezes os implementos são bem diferentes. Então não teria problema nenhum você usar um supino com crucifixo junto no mesmo treino. Do mesmo modo, pessoal, que não teria problema usar 2 supinos no mesmo treino. Pô, Gabriel, mas tu acabou de falar que é um problema. É um problema caso você utilize volumes altos, porque se você utiliza volumes mais moderados, volumes baixos, você não vai ter tanta interferência de uma série a outra. O problema... Isso é verdade. Cara, tô concordando com tudo aqui. Que é isso? O vídeo tem 4 minutos e eu não falei nada. Mas isso é verdade pra caramba. Principalmente com o volume mais alto, você nota que tua qualidade de treino vai diminuindo muito, muito, muito. Daí chega no último exercício, pô, depois você já fez meio que 8 séries pra mesma coisa, né? E, cara, você podia estar aproveitando isso pra com outro padrão de movimento, né? Não só, eu gosto de definir assim como padrões de movimento. E que é uma coisa do powerlifting, né? Eu usava bastante no powerlifting padrões de movimento. Por exemplo, padrões de agachamento, padrões de extensão lombar, que são. Extensão lombar não, extensão de quadril, que são shifts, por exemplo, bom dia. E eu vejo que a gente meio que perde. A gente sabe que quanto mais exercícios diferentes, melhora para o seu treino, entende? Então, compensa às vezes mais você fazer, por exemplo, você vai fazer 4 séries de peitos num dia, você fazer 2 de um supino e 2 de um voador, do que fazer 4 de supino, entendeu? Porque você vai dar mais variabilidade. Talvez seria melhor fazer 4 exercícios diferentes. Cara, a gente precisa de pesquisa para isso. A gente precisava de uma pesquisa para isso, seria muito interessante analisar isso. Porém, sabe, não temos ainda, então, pelo menos nunca eu tenha visto. Se você viu uma pesquisa parecida com isso, deixa nos comentários para dar uma olhada, tá? Não sabe, tem muita pesquisa aí que a gente acaba perdendo, né, cara? E a gente não tem pesquisa nisso, então a gente fica sem. Mas eu espero que um dia tenha, tá? É fazer várias séries de supino reto, depois fazer várias séries de supino inclinado e depois achar que ainda vai ter performance para completar o treino com progressão e com qualidade. Isso não vai acontecer. Agora, se você quer usar 2 supinos no seu treino, você pode usar desde que seja 1 ou 2 séries no máximo cada exercício e assim conseguir utilizar com muita performance cada um deles. Isso é a mesma coisa para as remadas, por exemplo. Uma remada fechada é diferente de uma remada aberta. Mas não teria problema você fazer 2 remadas fechadas no treino, desde que você utilize um volume baixo em cada uma, para que você tenha boa performance separadamente em cada uma. Agora, se você quer fazer Mas, cara, com volume baixo também eu tentaria variar bastante, tá? Pra eu conseguir realmente escolher o máximo de resultado disso. várias séries no exercício só, é preferível que você utilize apenas um. Faça apenas um exercício daquele perfil, daquele estilo de movimento e faça muito bem feito. Tenha um maior aproveitamento que você conseguir apenas naquele. É melhor fazer um bem feito do que 2 mal feitos. O que eu defendo muito é uma escolha moderada dos exercícios. Como que funciona? Você não necessariamente precisa fazer um exercício por grupamento, assim como as divisões full body e upper body sempre recomendam. Mas, por exemplo, numa divisão PPL, que muitas pessoas utilizam, você pode fazer sim mais de um exercício por grupamento. Cara, no PPL eu gosto de fazer 3, tá? Pra tríceps e bíceps que não tem tanto movimento eu faço menos. Mas tipo, pra costas eu faço 4, tá? Às vezes eu faço menos, depende muito do tempo do cara. Mas tento manter 3 ali, 3 eu acho bom. Pra peito também dá pra fazer 3. Por exemplo, se você colocar ali pra peito um supino inclinado, um voador paralelo, eu acho que fica muito bom, tá? Mas que pelo menos varie qual é ou o perfil de resistência ou a natureza do movimento. Por exemplo, num treino de push, você pode fazer peito com uma escolha de um supino, escolha apenas um supino, e depois a escolha de um voador, um crucifixo, né? Poderia ser com halter, poderia ser na máquina ou até na polia. E depois já passa por os exercícios de ombro, tríceps, outros grupamentos, né? Do treino da sessão que você vai fazer. Nos treinos de costas, você pode escolher uma puxada, não essa coisa de escolher várias puxadas, porque aí você vai estar caindo no erro dos exercícios redundantes. Cara, eu acho bem ruim esses treinos, sabe? Puxada engrossa as costas e remada. Não, puxada longa e cresce lateralmente, né? Alonga lateralmente. E remadas encaroçam meio. Nada a ver, né, cara? Nada a ver em saber hoje em dia que isso daí não tem sentido algum. Mas escolha uma puxada e faça muito bem feita. Escolha uma remada aberta, faça muito bem feito. Escolha uma remada fechada e faça muito bem feito. Não fique utilizando exercícios que são muito parecidos entre si, principalmente se você quiser fazer 2, 3 séries por exercício. E lembrando, pessoal, essa questão das redundâncias de exercícios é um detalhe, porque o grande resultado mesmo,
O resultado que você vai ter estético, ele vem da qualidade da série. E escolher exercícios redundantes pode atrapalhar a qualidade da série. Então é por isso que é um detalhe importante do treino pra gente É aquilo, cara. Cada coisinha do treino que é um detalhinho muito pequeno, mas se você junta vários detalhinhos, né? No final dá uma baita ajustar. diferença. Só que se você não briga até o final na falha do seu exercício, não adianta. Se você também não progride nos treinos, também não adianta, porque as bases são essas. É a falha muscular e a progressão de carga. Se você escolher treino sem redundância, fazer o mais otimizado possível, não adianta se você não faz essas E é o que eu mais vejo, né? O pessoal não briga com a carga. Cara, o pessoal desiste muito cedo. questões básicas. E dentro da minha consultoria, pessoal, eu passo Pra fazer o marketing dele, entra na minha consultoria também, tá? Opa, eu botei o vídeo um pro lado. acompanhamento de. Pro lado, desculpa, eu Eu tava vou overread. passar um treino realmente low volume, baixo volume, se você merece isso baseado na sua qualidade de série. Só que a maioria das pessoas que treinam não sabem fazer uma Concordo com ele. boa série. Então eu vou acompanhar você para que você consiga chegar nesse patamar e depois, quando você tiver já transitado, você possa fazer um treino baixo volume e com muita qualidade. Por isso eu convido você, porque Que é o que é o marketing dele, né? Tem que fazer, tá certo, tá certo. melhor pensado para você. Então, se você só parar um pouco para pensar, você vai entender que não ele Vamos lá. linha de energia e como que eu consigo controlar essa energia e distribuir em vários estímulos diferentes que possam te ajudar a ter mais resultado. O grande foco aqui da Overhead é ensinar você a ter Que ele vai. Cara, eu acho muito interessante isso do baixo volume. Eu gosto demais, cara, eu gosto bastante de fazer. E algo que eu noto bastante é o seguinte: você consegue render muito mais, tá? Esse render mais faz uma baita diferença, ainda mais se você é mais avançado, porque você consegue performar mais e performando mais, você tende a ter mais hipertrofia, você usa mais variabilidade. Tem uma pesquisa, inclusive, se não me engano, que é brasileira sobre variedade de exercícios e fala que mais uma variedade maior tende a ser melhor também. Então é isso, tá? Mas é isso, que nem falou que você tem que se esforçar na série, senão é melhor jogar junk volume pra você fazer 1 milhão de volume, conseguir um mínimo de resultado aí e ter esse físico bosta pra sempre, tá? Eu vou ficando por aqui, um Big Beijo, até a próxima.